E aí, Medvet, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VetCast 360 na pele do Vet. Esse é o podcast, o lugar onde você não está sozinho. E hoje, mais uma vez, vamos tratar de um tema muito importante dentro do nosso segmento na medicina veterinária, que é quando pedir ajuda. Em dois sentidos, tá? Aqui a gente vai tratar, tô aqui com a doutora Luciana Pessoa, especialista em dermatologia, que vai trazer esse tema, né, de quando tratar pra gente, quando indicar o animal para uma especialidade, qual é o momento certo, as dificuldades, o que é que o mercado tá fazendo aí esse movimento, o que é que falta, na verdade, para ter o movimento de indicar para o especialista, né, doutora? Tudo bom, meninas? Tudo bom, Melina? Tudo bom, Tice? Realmente, esse é um tema que vem aflorando na mentalidade dos veterinários, dos gestores, das pessoas que vão atrás de um veterinário especialista em uma clínica, encontra um clínico geral, né? Por exemplo, chega um paciente, né, com um determinado tipo de problema, vem uma abordagem de um veterinário clínico, e aí é onde existe a coerência, ou deve existir a coerência de fazer o encaminhamento. Lindo tema. Bacana, isso mesmo. E hoje a gente vai justamente falar sobre isso. Uma das coisas que eu vejo hoje como na gestão da clínica veterinária é os especialistas reclamando que não chegam as indicações, as consultas. Da mesma forma eu vejo o clínico geral dizendo, mas eu consigo resolver, dá para eu resolver. O cliente reclamando, mas eu já gastei muito dinheiro e a gente não chega numa resolução final para o meu animal, num diagnóstico, isso mesmo, né? E o próprio paciente, que muitas vezes vai depois descobrir, depois de muito tempo, um diagnóstico preciso, e aí já tomou várias medicações. Então, eu vejo todas essas temáticas como gestora. Você como médica, doutora, como é que você vê isso? Eu vejo exatamente... eu digo por experiência própria. Doutora, eu já passei por milhares, por vários doutores. Tá, então vamos começar pelo início. Me mostra algumas receitas, me mostra algumas tentativas e me diz desde quando vem com esse problema. Doutora, passou pelo doutor tal, não cita nome, né? Pelo doutor tal. Tá, mas que área? Não, ele era clínico geral. Mas você não sabe que é um problema de pele? Por quê? Porque está visível. Sim, né? Quando o cliente muitas vezes ignora mesmo, é verdade. Não, mas é porque começou só com uma coceirinha. Isso já é indício de um problema de pele. Uhum. Por que você já não foi diretamente a um dermatologista? Não procurou, não teve nenhuma indicação? Não, doutora. Eu nunca tive uma indicação. Sempre fui ao veterinário porque eu pensei que o veterinário ia amplamente me dizer o que era o problema. Mas nenhum veterinário clínico geral te indicou? Não. E eu já fiz isso, eu já vi tantas receitas que você não tem ideia. E eu me pergunto, qual o problema de um clínico geral indicar? Aí trata de forma aleatória. Exatamente. Sem que passe a medicação correta, não é isso? Não, muitas vezes. E aí acaba, às vezes acaba piorando. Exato. Ou o tempo que leva para um diagnóstico correto acaba piorando. E eu não estou dizendo aqui que o clínico geral não saiba clinicar. Estou dizendo que cada um tem a sua importância. Sim. E se eu estudei para dermatologia e alergologia, eu também sou endócrino, e eu consigo identificar o problema, mas eu preciso de uma abordagem diferente, eu preciso de um veterinário especialista na parte renal, porque que eu não vou indicar. Vou segurar ali até o meu paciente não aguentar mais e se intoxicar com vários medicamentos que poderia ter ido para um outro lado, para o especialista, que ele é que sabe. Sabe uma coisa que eu me veio aqui uma memória, que uma vez eu estava falando com um clínico sobre isso, e eu até perguntei, você tem medo de indicar, porque você acha que você vai perder dinheiro e tudo? E aí ele falou assim, não, é porque eu sei que o cliente não tem dinheiro. Aí eu perguntei, você perguntou para ele? Ele te disse? É muito caro. Não. Vocês chegaram a falar sobre...
Não. Então, é só pelo jeito dele se vestir. Gente, você tá tomando a decisão no lugar do paciente, do cliente, não pode. Né? A gente tem que partir do princípio que a gente tem que fazer a nossa parte e fazer bem feita. Né? O básico bem feito. E outra coisa, você tem que colocar embaixo da receita, eu aprendi até com a doutora Rafaela isso. Examine, faça tudo direitinho e praticamente prove que você fez. Por quê? Porque vai chegar em um outro colega e vai questionar. Com certeza. Entendeu? Então faça a sua parte bem, para depois você mesmo dormir tranquilo. Porque é muito constrangedor. Você vê um animalzinho ter passado por vários tipos de procedimento, não saiu do lugar, o quadro dele continua daquele ali. E você sabe que você poderia ter, não é solucionado, mas tem encaminhado para o especialista, né? Para dar uma qualidade de vida. Aí você vai, segura aquilo ali. Eu não consigo entender. Eu não consigo chegar para ti e dizer assim, é por isso. Não sei por quê. Eu vejo várias variáveis aí, né? Uma delas é a social mesmo, que as pessoas hoje em dia têm esse costume, essa forma de julgar, de pré-julgar. De pré-julgar uma pessoa pela forma que se veste, pela forma que se porta. Tício, eu tenho um lembrete aqui. Uma vez eu atendi em uma clínica e eu fiquei com dó do cachorrinho. E a senhora que estava lá estava de uma maneira que você dizia assim, ela não tem condições. Eu tinha acabado de ganhar uma ração específica para o meu anterior cachorrinho que faleceu, que era para pele. E eu fiquei com dó e dei. Quando eu saí, que a pessoa foi embora, doutora, você deu sua ração, ela acabou de sair aqui no BMW. Não julgue. A gente não pode julgar. Não pode julgar. Não tem como você chegar e dizer assim, ei, eu não vou passar esse tipo de tratamento porque você não tem condições. E muitas vezes eu já tratei animais de pessoas carentes que eles fizeram o tratamento e quem tinha não fez. E isso é uma questão... E eu vejo muito isso no mercado. Essa parte é uma questão Gente, ética. eu trabalho com o domiciliar. E o domiciliar me diz tantas coisas que vocês não têm ideia. Quando eu vou na casa do cliente, eu não vou olhar... um livro, viu? Eu não vou na casa do cliente olhando a casa do cliente. Porque, às vezes, a casa do cliente não te diz isso. Não. Eu já fui em casas paupérrimas, onde tudo o que eu passei, eu digo com honra, tudo o que eu passei é um exemplo. Laila ficou bem. E se talvez Laila fosse de uma outra família, talvez não estivesse bem. Uhum. Laila é um nome... Sim, né? sim. Isso é importante, dentro de todas essas variáveis, né? Eu sempre converso com os médicos nos treinamentos que eu dou, que é uma questão de precaução, inclusive jurídica hoje, né? O cliente na frente, o cliente não é nosso mais do ser humano, da cultura que a gente está vivenciando, né? Tudo a gente diz, não tenho dinheiro. Tá muito caro. Já é um hábito de todo mundo, acabou caindo no hábito. Então, às vezes, o cliente, ele fala isso, mas ele nem sabe o preço ainda, né? E a gente realmente não pode julgar, o médico não pode julgar. Isso, inclusive, aconteceu, não na questão da especialidade, mas na questão de um exame. Eu vivenciei isso, e o cliente não só foi para a rede social, né? Colocar lá que um médico não tinha pedido o exame, e o médico pediu o verbal, mas o cliente, não dá, não tem dinheiro, né? Mas então faça só esse aqui, que era um básico. Aí passou só o basiquinho, não pediu um amplo, não chegou a diagnóstico. Aí o cliente foi para a rede social reclamando. Depois o cliente entrou com um processo judicial, porque o animal acabou vindo a óbito, né? Teve uma piora. E aí o médico não tinha feito o básico, mas eu fiz. A sorte do médico foi que ele tinha registrado no sistema a solicitação. Pois, justamente o que eu estava dizendo, peça. Se não vai fazer, aí, né? Então, mas assim, peça. Aí vai não pode julgar. É isso aí. Mas isso é aquela... volta para aquela parte que a gente falou no primeiro episódio de coisas que as pessoas não aprendem na faculdade. Não. Isso é da sociedade, que não é tratado de forma ética, né? Que, né, se a gente for falar de ética aqui, a gente vai passar 3, 4, 5 episódios falando, mas é algo que não é abordado, que a gente aprende no dia a dia, né? E as pessoas precisam entender
a diferenciar isso aí e a parar com esse tipo de pré-julgamento. Exatamente. Né? Não só médicos veterinários. Pode acontecer com o próprio auxiliar. O próprio auxiliar que faz o primeiro atendimento àquele tutor, que ajuda, alguma coisa assim, que recebe faz a triagem, ele, né? que faz a triagem dele no consultório. Pode acontecer. Sim. Né? E assim, isso acontece em tudo, né? A gente parece que é criado para pré-julgar, né? A gente olha, bateu o olho, tem um julgamento, uma informação vem à mente. Nossa mente funciona desse jeito. Mas o que é que acontece, que eu vejo hoje, que eu queria até lhe perguntar, tá? Como médica, porque você um dia foi só clínica, né? Não começou já sendo especialista. O que é que eu queria entender? O sentimento do médico, tá? Vamos supor. Por favor, visualize, relembre aí, doutora, quando você era apenas uma clínica, apenas não, porque ser clínica é muita coisa, sim, desculpa. abrange muita né? coisa. Mas você estava lá na clínica e aí chega uma especialidade, né? Por mais que já existisse pouco, mas existisse há um tempo atrás essa peculiaridade da indicação do especialista, o que é que o médico sente? Será que é impotência? Será que eu aqui eu posso ganhar mais? Né, já que a gente até já comentou sobre isso, como ganha um pouco ainda, o que é esse sentimento? Às vezes eu acho que pode ser impotência. Poxa, isso aqui é uma coisa que é pra eu resolver, eu vou tentar. Será? Eu vou ser justa. Por favor. E, como sempre, você sabe que eu digo a verdade. Aqui é o local da verdade. Eu não seguro mesmo. Algumas vezes, se você não for o dono da clínica, infelizmente, você tem que fazer os atendimentos para segurar o paciente ali, o cliente ali. Por quê? Porque isso gera, né, o monetário da clínica ali, gera o financeiro financeiro. E quando você já consultou aqui, beleza? Chega um momento que você tem que encaminhar. Criteriosamente e até mesmo por responsabilidade. Aí você olha, se não tem mais como eu segurar aqui. Claro que eu não vou chegar, ei, você é a dona da clínica, eu vou ter que segurar aqui. Não. Eu olho e muitas vezes não fiz, porque antes eu achava, isso há muitos anos atrás, eu achava, se eu encaminhar aqui, eu acredito que o cachorrinho ele nem leve. Eu entendo. Eu acredito, porque já julgando. Chegava... Não, julgando. E até mesmo porque eu já tinha visto pela clínica ali mesmo, que eu dizia, vamos fazer um perfil 2, vamos fazer isso. Não, porque eu só tenho isso. Não, então, se não for isso... Aí eu, para não deixar desassistido o animalzinho, eu nem encaminhava, porque pelo menos ali eu iria fazer alguma coisa. Se eu encaminhasse, ele talvez nem fosse. Mas hoje mesmo, eu não faço mais isso. Então, eu posso usar o termo ainda insegurança? Acredito que sim. Insegurança dos dois lados. Isso. Dos lados... Na verdade, nem insegurança. Talvez o medo do tutor... não fazer nem o básico. Não seguir a sua orientação. E aí, dá aquela dorzinha pelo bebê, entendeu? Eu estava falando hoje mesmo, eu disse isso para um empresário, um médico veterinário empresário. Estava falando de um problema, um cliente que trouxe um problema e ele queria, né, resolver dentro da empresa, mas era um problema do cliente. E eu disse, olha, todos nós seres humanos, a gente tem isso. Quando a gente tem um problema, a gente quer jogar para outra pessoa para ver se ela resolve. É uma fuga natural da humanidade. Mas esse problema é do cliente. Infelizmente, onde o animal vai ficar pós-cirurgia é o do cliente, porque a clínica tem custo. Isso. Todo mundo tem custo para isso. Né? Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa que pode ele ter um coração imenso que realmente precisa ser policiado, porque senão vai ter só ONG, não vai ter, assim, não vai ter empregos, porque ele gera empregos, ele cuida de vidas humanas também, né? Quando é empresário. Então, eu tava falando isso pra ele, olha, vamos conversar com esse cliente de novo, vamos entender se realmente essa é a dor dele, porque eu acho que tem outras soluções. E ele mesmo tem que dar a solução. Porque quando eu tenho um filho,
humano, animal, tem os dois, né? Mas quando a gente tem o filho é responsabilidade Sim. minha. Eu não posso passar pra mãe, pro pai, pro médico, pro doutor. É minha, doutor, ele tem que tomar o remédio. É, mãezinha, ele tem que tomar o remédio. E aí? Precisa. Então, assim, eu até usei esse termo insegurança, porque é uma das coisas que a gente quer tratar aqui também, né? Que são métodos que os médicos possam utilizar, que é a solução. Métodos que os médicos possam utilizar para rebater. Não é defender, é rebater. Poxa, é mesmo, ele tem que tomar o remédio. E aí, como é que você quer fazer? Sim, Né? sim. Então, assim, a responsabilidade é do outro. Então, quando o médico, eu acho que ele tem que ser a segurança dele, sim, que ele tem que fazer a parte dele. A minha parte é ter um diagnóstico. Para ter o diagnóstico, eu preciso disso. Às vezes sim. Então, você não quer? Então vamos fazer o básico, ver se sai. Mas se não sai, você já sabe, tá aqui escrito. Se não sair com o básico, você tem que ir pro próximo. Que é o próximo passo. Que vai o próximo passo, entendeu? Então, assim, o que é que eu vejo hoje ainda dentro do mercado? Inclusive, como tutora de animais, tá? Como tutora. Até o médico indicar um especialista, a gente rala muito. E muitas pessoas de diferentes graus de cultura ainda não entendem todas as especialidades veterinárias. Porque hoje nós já temos tudo, até psicólogo, Exatamente. oncologista, geriatra, né? Muitos tutores nem sabem. Muitos que tem tutores não sabem. as especialidades. Tem muitos tutores que não sabem nem que os animaizinhos têm os mesmos órgãos. É verdade. Quando às vezes eu comento, aí dizem, e tem? E é interessante, né, falar dessa ajuda, que o médico precisa pedir uma ajuda de um especialista. É um tema que a gente estava até conversando também, eu e a Melina, recentemente, que a gente, como consultora, né, as empresas que chegam pra gente, normalmente elas chegam quando estão sangrando. Então, que é mais uma dificuldade, né? Que normalmente é um médico veterinário que não estudou para ser gestão, mas aprendeu a gestão na prática, que é com dor, não é com amor, é com dor, né? Essa forma de aprender. Mas quando ele chega já está sangrando. E aí, realmente, é um mercado que a gente estava conversando que não sabe pedir ajuda. Desde o especialista, eu não peço ao meu amigo veterinário especialista em tal, eu não peço ao meu contador, eu não peço ajuda ao meu financeiro, né? Eu não peço ajuda a uma consultoria que entende de organização, a uma consultoria jurídica. Muita gente pensa que encaminhar é designar. E não é. Verdade. E aí, quando você falou de insegurança, de encaminhar, Sim. né? A gente falou da insegurança do encaminhar com medo do tutor não levar. Mas existe o medo de perder o cliente. De encaminhar e perder o cliente para o empresário. O empresário tem esse medo. Mas a a gente maioria das vezes, se o problema já é, exemplo, de pele, não é que você vai perder. O tutor que foi ali... Não, mas quem indicou foi a doutora Luciana. Graças a ela, hoje eu resolvi. E assim, vendo pelo lado do empresário, né, Mel, que é uma das coisas que a gente vive muito, e é uma das mentalidades que a gente mais tenta mudar, é sair do círculo vicioso, porque ninguém ganha nada sozinho. A união faz a força. O cliente, se você não abrir as possibilidades para o cliente, ele vai embora de todo jeito. Hoje a gente não fala mais, hoje pouco se fala, inclusive. E pior é quando sai falando mal. Do termo, pouco se fala hoje do termo, é fidelização de cliente, porque o cliente hoje não é mais fiel. Se você não der uma solução prática, ele vai procurar outra solução prática. E aí os empresários acabam ficando num círculo vicioso, né? E a gente estava falando sobre isso, pede ajuda, por quê? Como é que a consultoria de fora veio, né? A gente vê que está de fora, nós enxergamos de uma forma mais holística o funcionamento da jornada do cliente, da jornada do dinheiro na empresa, da jornada do médico, da jornada do paciente. A gente acaba juntando tudo e fazendo isso de forma holística. Para quê? Para que tudo fique ali. Baseado pra fluir, né? Baseado em experiência. Hoje os clientes, eles querem experiência. Ele não quer o menor preço, ele não quer o maior preço, ele não quer o menor ou o melhor ou o pior produto. Ele quer a experiência. A experiência tem que ser boa. Então, quando eu tô lá numa clínica, eu cliente, estou lá numa clínica e eu vou levar, uma clínica, vamos supor, uma clínica de bairro, não anuncia que tem um especialista, mas o meu paciente está precisando de um especialista e eu não conheço, vamos supor que, né, eu, empresário, não vou conhecer.
Eu ligo, procuro na internet, ou médico, você que tá atendendo, você indica quem? Deixa eu ligar aqui pra ele. Oi, fulano, tudo bom? Eu tenho um cliente aqui na minha clínica que tá precisando. Você atende ele pra mim? Como é a sua forma de parceria comigo? Vamos fechar uma parceria pra você atender esse, não só esse, como os outros que aparecerem? E aí, você atende e normalmente o médico veterinário, ele vai e atende lá na clínica. Olha, eu te dou minha sala, vem atender o meu cliente aqui, né? Eu te dou minha sala, você precisa do quê? Ah, no seu caso, acho que é um microscópio, né? Ah, eu preciso de um microscópio. Você tem? Senão eu vou ter que levar o meu. Ah, eu tenho. Você precisa mais do quê? Que tipo de... Aquelas tintas, né? Não é tinta que chama, é... Os panótipos. Os panótipos. Você precisa de panótipos? Ah, eu tenho. Não, eu não tenho. Conversa ali, todo mundo tá atendendo e fazendo o seu trabalho. Aí tem empresário que diz assim, ah, mas se eu trouxer ele vai pegar o cadastro do meu cliente e vai levar embora. Só vai levar se você deixar. Porque aí você perde os dois. Você vai perder um especialista e o cliente. Em vez de estar ficando com os dois aqui. É só uma mudança de mindset. Fica com os dois aqui. Traz o especialista, que vai atender outros clientes. E traz o cliente, que vai ter outros especialistas. Que ele, quando ele tiver um problema, quando quebrar, não tem ortopedista. Mas ele sabe que lá tu vai dar a solução. Verdade. Ele sabe que lá tu vai trazer... E aí, o círculo vicioso, ele só mudou. Ele agora vai girar ao contrário. Ele vai para um círculo de crescimento, de positividade, de coisas que podem aflorir, né? De parcerias que podem aflorir. E o cliente hoje, ele procura isso, a experiência. Então, muitas vezes o empresário, ele tá lá focado no dinheiro, na conta que ele tem que pagar e tudo, e ele não consegue enxergar que se ele girar o círculo pro outro lado, se expande. A mentalidade, né? Mentalidade. E muitas vezes não consegue enxergar. A gente essa semana a gente teve que colocar um cliente para descansar. Porque ele não estava conseguindo enxergar as possibilidades. Cara, é porque tu tá aqui dentro. É mais ou menos dar um passo para trás para poder ter uma visão melhor. Isso mesmo. É exatamente isso. Não é mais ou menos, é exatamente isso. Então, muitas vezes, o próprio médico... tudo mudou muito rápido. Muito rápido. E é isso que eu tô falando. Inclusive, o próprio médico veterinário, mesmo estando ainda só na clínica, plantão, né? Hoje a gente sabe que os médicos dão 3 turnos por dia, 7 dias por semana. E é isso que eu digo, não sai do operacional. Então, sai, descansa um pouquinho. Pega, nem que seja assim, pega o teu animalzinho, vai levar ele para um amigo, leva ele numa clínica. Deixa eu ver lá como é o funcionamento da clínica. Não é para investigar, não. É só para tu ver de outro ângulo. Cliente. Exato. Né? Né? Cliente, pra inclusive, sentir a experiência. Inclusive, até uma vez eu me espantei que teve eu tava num hospital e tal, e eu disse, vale, eu vi aqui no sistema, esse animal não é o nome, e esse cliente, não é o doutor que trabalha aqui? Ele tá aí pra uma consulta. O doutor trabalhava lá, ele dava plantão, vou até citar o nome, o doutor Matheus, grandão, gente boa demais. Aí ele trabalhava lá e ele levou o animal pra consulta. Aí eu disse, vale, será que aconteceu? Não era nem a emergência, mas ele levou o animal pra consulta. Então, aquilo dali até me veio à mente agora, porque é uma coisa atípica. Os médicos não fazem isso. Normalmente eles mesmos consultam, né? Nem consulta pro amigo, leva a receita, compra a receita, Sim. dá, faz tudo. Não viu do outro lado. E ele teve a sensibilidade de dizer, o meu filho é um paciente e agora ele vai ser tratado, por mais que eu saiba, por outra pessoa. E eu achei espetacular. E aí ele digno, né? E assim, e vendo para um outro lado agora, ele tem essa visão também de paciente. E ele até hoje é um médico muito top, né? Cada dia ele se desenvolve mais. Então, assim, é só uma questão que a gente está trazendo aqui, realmente de como essa questão de o eu sozinho não existe. Nunca. Em nada. Em nenhuma situação. É isso aí. Doutora, então vamos lá pra gente... Achei muito bacana esse episódio aqui. Daria vários assuntos. Como sempre. Como tudo que a gente começa a bater um papo aqui. Mas me diga aí, uma mensagem para os médicos veterinários perderem esse anseio ou essa insegurança ou medo de perder cliente, que facilite essa indicação ao especialista. Tícia, eu acho que é o mais coerente. É você saber que existem muitos colegas bons, saber que cada animalzinho, eles também são como a gente e que eles precisam ir para as diferentes especialidades. Saber que existem parceiros, saber que existem pessoas que ainda e mais ainda amam os seus bebês, seus filhos, e que seja justo,
né? Porque cada paciente precisa ser encaminhado para o local. É tipo aquela... Cada um no seu quadrado. Seu quadrado. Né? Se eu não posso, indique. Né? Se eu não consigo, e eu sei que você consegue, por que não indicar? Sim. Qual o problema? E hoje as parcerias estão aí. As uniões estão aí. E eu acho que cada quadradinho, quando se junta, forma um quadrado grande, onde a gente pode unir essas forças e saber que o melhor sempre é o diagnóstico assertivo. Isso. Mel, agora eu vou pedir para você uma mensagem para os empresários que estão saindo. Tem que sair desse círculo vicioso, também tem que pedir ajuda. Também sou empresária, viu? Bom, Todo médico é, viu? Bom, é aquela coisa que a gente falou, é abrir a mente, tentar deixar a insegurança de lado, a insegurança de perder o cliente, né? Porque trazer a parceria vai fazer com que o ciclo rode, né? Com que o ciclo se renove sempre, né? Com que você conheça pessoas e as pessoas tragam pessoas e você leve pessoas e assim vai, para fazer realmente aquele fluxo funcionar, né? É mais essa questão mesmo, é mais... essa é o conselho, a mensagem, né, que eu deixo de abrir mesmo a mente, porque hoje o mundo hoje mudou e a gente, mais do que nunca, precisa de outras pessoas para a gente se desenvolver. Com certeza. Perfeito. Somos pessoas, trabalhando para pessoas, para melhorar pessoas. Bacana. Ficou Ficou legal. top, né? Gente, muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente. Como sempre. É assim.